Olá, sexto ano! Aqui é o professor Hermano e na nossa videoaula de hoje, a aula número 2, nós vamos falar sobre as formas de registro. Vem comigo! Então, relembrando, né, dando sequência ao nosso conteúdo do primeiro bimestre, a nossa unidade temática é ainda falar sobre história, sobre tempo, espaço e as formas de registro, onde os nossos objetos de conhecimento, então, é conhecer sobre as formas de registrar a história e a produção do conhecimento histórico. Então, para essa aula, nós vamos trabalhar duas habilidades: a habilidade 02A e a habilidade 02B do sexto ano. Que seriam essas habilidades? Nós vamos aprender a identificar a importância das fontes históricas, para saber para que elas servem para a produção do saber histórico. Também vamos entender como que analisa as diferentes formas de linguagens de fontes históricas, as fontes visuais, orais, escritas, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. Então, olha lá, primeira coisa que a gente tem que saber, né? Para que serve a história, então? A história é uma ciência que ela serve para estudar os acontecimentos passados. E esse estudo ele não pode ser feito de qualquer maneira. Não é simplesmente falar do passado como você bem entende. Ele exige uma atenção, um cuidado. E o profissional, então, que estuda a história, a gente costuma chamar ele do quê? De historiador. Então, o historiador ele tem que se colocar de forma crítica quando ele vai analisar um fato histórico. Ele tem que saber interpretar os acontecimentos, saber a que material buscar para tentar fazer essa interpretação. E aí então raciocinar, né, e chegar a uma conclusão daqueles acontecimentos investigados. A palavra história ela tem origem lá na Grécia Antiga, no idioma grego. E ela vem do vocábulo histor, que significa o quê? Aprendizado, sábio. Né? Então isso é uma referência ao conhecimento que é buscado a partir do quê? Que é obtido a partir da investigação do estudo. Então a história é o quê? É investigar, é estudar sobre os fatos, é estudar sobre o passado, é compreender como que esse passado vai influenciar a nossa realidade, o nosso presente, ou como isso pode influenciar até mesmo o nosso futuro. Quando que se iniciou então o estudo da história? Então, o surgimento da história como uma ciência, né, como algo que está se preocupando em buscar os fatos, em estudar, a tirar alguma conclusão, essa ideia então de história como uma ciência vai vir lá com os gregos. Então, o filósofo Heródoto, ele é considerado o pai da história, porque ele foi o primeiro que começou a sistematizar, a organizar os eventos da história grega e a registrar isso lá na antiguidade. Então, o Heródoto ele já fez na antiguidade registros das histórias do povo egípcio, que ele chegou a conhecer aquela região, a história do povo grego. Ele narrou guerras que tiveram naquela época, como as guerras médicas, que foi, né, o conflito entre os gregos e os persas. Então ele foi o primeiro a sistematizar, a organizar esses registros da forma que a gente costuma a fazer hoje em dia, a forma historiográfica. Outro historiador, digamos assim, né, grego famoso foi o Tucídides. Ele também foi um dos primeiros a utilizar o método de registrar, de reconstruir um acontecimento do passado. O trabalho dele foi muito respeitado, porque ele também registrou a Guerra do Peloponeso, né, que foi um conflito entre as cidades de Atenas e Esparta naquela época. Então, esses dois grandes gregos são assim os primeiros historiadores que a história cita. Os primeiros a se preocuparem em fazer um registro mais sistemático daqueles períodos que eles viveram. Como que é o trabalho do historiador, então? O historiador é só uma pessoa que pega, fica lendo livro velho, buscando coisas antigas que ninguém mais quer lembrar? Não, o historiador ele é um profissional que estuda o passado e para investigar, para interpretar esse passado de forma crítica, né, ele tem que resgatar a memória da humanidade. Memória essa que está em todos os lugares, está em objetos, está em livros, está em ossos, né, que são as fontes históricas que a gente já está falando. Então, o trabalho do historiador ele se baseia principalmente na pesquisa de documentos, de manuscritos, de livros, pergaminhos,
coisas impressas. Mas também a gente vai ver que o historiador ele já busca outros materiais para tirar as suas informações. Então hoje em dia tem gravações, filmes, fotos, objetos e por aí vai. Então o historiador tem que saber selecionar, classificar, né, levantar essas informações que se encontram em bibliotecas, em arquivos, em entrevistas, em estudos arqueológicos. E aí ele vai datar esse fato, esses objetos, vai conferir se essas coisas são autênticas e vão analisar a importância dessas coisas para ver se ela realmente tem algum significado que vai ajudar a compreender aquele acontecimento que ele está tentando entender. Então, nesse sentido, o papel do historiador é fazer uma análise crítica, é ver se aquilo realmente foi daquela forma ou não, se foi certo ou se foi errado, né? A partir desses acontecimentos do passado, a partir da investigação dessas fontes históricas. Então, assim, o historiador ele não pode ficar falando, ai, como aquela época foi boa, né? Glorificando aquela uma época antiga. Ou então, ai, que época horrorosa, que ruim, demonizar aquela época. Ele tem que saber pegar o fato, pegar aquela época, analisar aquilo de uma forma crítica para entender aquele acontecimento. Por que ele aconteceu daquela forma, naquela época? Que valores que tinham naquela época? Tem que saber fazer, então, esse exercício de análise. Para o historiador, então, fazer essa análise do passado, ele tem que ter algumas ferramentas, que são as fontes históricas. Então, fontes históricas é tudo o que o historiador usa para pesquisar, para tirar uma informação daquele passado. Quando a gente fala na palavra fonte, ela tem vários significados. Ela pode ser uma fonte de energia, aquele lugar que você usa para tirar energia para fazer um aparelho doméstico funcionar, por exemplo, né, que liga na tomada ali, aquela fonte. Pode ser uma fonte d'água, lugar que sai a água, mas aqui no caso histórico, né, uma fonte histórica é um documento, é um lugar, alguma coisa, um objeto que ficou registrado, testemunhado algo sobre o passado. Então, até o século XIX, antigamente, né, os historiadores só usavam, na maioria das vezes, as fontes escritas, livros, documentos oficiais para pesquisar o passado. A partir do século XX, então, ele vai passar a compreender que a história vai além desses tipos de documento, que ele pode retirar informações de qualquer coisa, de qualquer objeto, até mesmo de coisas produzidas antes de existir a escrita. Então as fontes históricas elas são muito variadas, elas são amplas. E aí cada historiador tem uma habilidade diferente para estar analisando, utilizando um determinado tipo diferente de fonte histórica. Então ele tem que saber o que? Interpretar essas várias fontes e extrair dela o máximo de informações para argumentar, para provar a sua pesquisa, o seu pensamento, o seu ponto de vista. Então, as fontes históricas elas podem ser classificadas em várias formas, mas as formas mais comuns são em fontes materiais e fontes imateriais. Vamos entender então um pouquinho do que são esses dois tipos de fontes. Quando a gente fala em fonte material, são aquelas fontes históricas que foram produzidas pelo homem, que o homem construiu, que o homem fez, que ele deixou vestígios da vida dele. Então as fontes materiais, elas são muito amplas. Existem vários tipos de fontes materiais. Então esculturas antigas ou recentes, vasos, monumentos, né, estátuas grandes assim que o homem fez para representar algum fato histórico, são consideradas fontes materiais. Pinturas de quadros, ferramentas que ele construiu para utilizar no seu dia a dia, desde a pré-história, como por exemplo armas de pedra, né, armas de metais e por aí vai. Vestuários, as roupas de cada época é uma fonte material muito importante. Monumentos, como eu já disse, né, pedras lascadas e polidas, fósseis, ou seja, esqueletos de animais ou esqueletos de pessoas mesmo, trazem muitas informações importantes sobre aquela época.
Já as fontes imateriais são aquelas coisas que nós não conseguimos pegar com a mão, que o homem não produziu manualmente, mas que ele produziu de outras formas, através da fala, né, por exemplo, ou através de hábitos seus. Então, tudo que não dá para ser pego, mas que o homem produz e passa de uma geração para outra, a gente chama isso de fontes imateriais. Então, por exemplo, danças. Não dá para você pegar uma dança com a mão. É algo que você faz expressando através de movimentos do corpo. Mas cada cultura tem as suas danças próprias. Então, ela é sim uma fonte imaterial. As músicas, por mais que você grave ela, né, ela também é cantada, é falada, jogada ao ar, né, digamos assim. Então, é uma coisa que não dá para pegar, é uma fonte material. Assim como a nossa língua, a nossa comida, a nossa culinária, os rituais que determinadas religiões têm, ou os rituais que determinadas pessoas têm durante seu dia a dia, as festas, as feiras, as lendas, né, as histórias que a gente conta. Então, tudo isso são fontes imateriais, coisas importantes que não dá para pegar, mas que fazem parte da nossa cultura e que chegam de uma geração para outra, né? Vão passando de uma geração para outra. As fontes históricas elas podem ser subdivididas em outros tipos. Elas não são só materiais ou imateriais, elas podem ser separadas em outros subgrupos, em grupos menores. Então nós falamos das materiais, né? Tudo que a gente consegue pegar, que o homem deixou de vestígio. Então pode ser pinturas, podem ser objetos antigos, mas as fontes materiais elas também podem ser divididas em grupos menores, em coisas menores. Então elas podem ser tipo fontes escritas, um diário, um documento, uma carta, uma certidão de nascimento, um atestado de óbito. Todos esses tipos de documentos são considerados o quê? Fontes escritas. Já as fontes visuais ou iconográficas são as pinturas, os desenhos, as fotografias, cartões postais, anúncios, propagandas em revistas, em jornais, né? Esse tipo de linguagem, então, são as fontes visuais ou iconográficas. Além desse tipo de fontes, tem as audiovisuais e musicais. Então, são os registros que foram feitos, né, de documentários, de filmes, ou os registros sonoros em discos, em CDs, em fita cassete. Já as fontes orais, então, são as cantigas, as lendas, os registros de entrevistas que foram gravados ou escritos por pessoas que participaram, né, que testemunharam o passado, aquele fato histórico importante de uma época. Existem também uma outra forma, né, de registrar os acontecimentos, que são os patrimônios culturais. O que é um patrimônio cultural, então? A palavra patrimônio vem do latim pater, significa pai. Então é uma ideia, é um conceito de que o nosso passado deixou alguma herança para as próximas gerações. E aí esse patrimônio cultural, então, é uma herança que ela é compartilhada, que ela é dividida entre os cidadãos de um lugar, entre o povo de uma região, de um país. Então, patrimônio cultural é tudo aquilo que possui uma importância histórica, uma importância cultural para uma comunidade, para uma cidade, para um país. Então, ele pode ser desde a arquitetura, por exemplo, dos prédios, das construções daquele lugar, como pode ser também festas, pode ser dança, música, manifestações populares artísticas daquela civilização, daquele povo. Então, o patrimônio cultural ele também pode ser dividido de acordo com a sua natureza, com as suas formas. Então, ele pode ser também imaterial, como eu disse, danças, festas, música, ou pode ser um patrimônio material, né? Ou seja, uma construção, um objeto feito por aquele povo. Então, olha lá, vamos conhecer um exemplo de patrimônio imaterial. A capoeira, que é um tipo de dança e luta brasileira, é um patrimônio cultural brasileiro imaterial. O frevo, que é aquela forma de dança bem comum no Pernambuco, né? A literatura de cordel, que é aquela forma de cantar, recitar
sobre os acontecimentos da região norte. Tem o carimbó, que é uma dança típica também. A festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim, lá que as baianas em Salvador vão lavar a escadaria das igrejas. São patrimônios imateriais. A gente não consegue pegar essas coisas, mas elas são importantes para a nossa cultura, né, no caso brasileiro. Já o patrimônio material é aquele lugar que foi construído, né, palpável, pegável pelo ser humano. Então, na nossa história aqui no Brasil, existem vários lugares que são patrimônios materiais. Então, por exemplo, o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, essas igrejas, esses casarões antigos, né, do Brasil colonial, é um patrimônio material. O Museu Histórico, né, Nacional do Rio de Janeiro, que é o da fotinho aí embaixo, que infelizmente pegou fogo alguns anos atrás, está em processo de reconstrução, restauração. É um patrimônio material histórico muito importante para a gente. Assim como vários outros lugares. Coloquei só aqui alguns exemplos: o Conjunto Arquitetônico do Paraty, no Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, mas existem muitos outros espalhados pelo nosso país. Alguns patrimônios culturais do Brasil, muito famosos, né? Na verdade, a gente tem 14 patrimônios culturais da humanidade aqui no Brasil. Então, o instituto que aqui no Brasil organiza, cuida desses patrimônios culturais é o IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele é o órgão responsável aqui no Brasil por proteger, por preservar esses bens culturais e históricos do nosso país. E aí então o IPHAN reconhece 14 lugares, 14 patrimônios culturais da humanidade aqui do nosso Brasil, que também foram tombados, né? Ou seja, a Unesco, que é um órgão internacional, reconheceu esses lugares aqui no Brasil como patrimônios culturais da humanidade. Então eu coloquei aqui foto de 4 dos 14 patrimônios culturais da humanidade que tem no Brasil. E citei aqui também nos slides alguns outros lugares que vocês podem estar pesquisando por curiosidade. Então, por exemplo, existe o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, que nós vimos no slide anterior, que é aquela igreja, aqueles casarões antigos. Lá é um patrimônio cultural da humanidade. Mas existe também outros lugares. Então existe o Centro Histórico de Salvador, como está aí na imagem, o de Olinda, existem as ruínas dessa igreja, né, de São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul, da época dos jesuítas, que eles catequizavam os índios, né, no Brasil colonial. Existe então a cidade de Brasília, que é considerada um patrimônio cultural devido à sua arquitetura, que é bem única, bem singular, bem diferente de vários outros lugares do mundo. Existe o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que é o lugar que os escravos, antigamente, né, vinham da África e eles eram vendidos ali nessa praça desse cais, ali no Rio de Janeiro. Tem a Praça de São Francisco e por aí vai. Então, cabe a nós, né, pesquisarmos, a conhecermos os patrimônios culturais do nosso Brasil, que são de níveis assim de importância mundial. Já os patrimônios culturais mundiais, quem decide o que é um patrimônio cultural mundial é a Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, que foi criada lá em 1972, e ela então que lista, que ajuda a proteger, a preservar, a conscientizar a população sobre a importância desses patrimônios. Então, pelo mundo existem, nossa, centenas de patrimônios culturais, de pontos importantes para a história da humanidade. Então, existe o Taj Mahal lá na Índia, que foi um palácio construído. Existe o Grand Canyon nos Estados Unidos, aquele monte de montanhas que aparecem em muitos filmes. A cidade de Machu Picchu, no Peru, que está aqui na imagem. A cidade de Havana. Não tem aquela música lá da Camila Cabello? Havana, Nana. Então, a cidade de Havana, em Cuba. As pirâmides de Gizé, no Egito. A Grande Muralha da China. Existem as cidades romanas, né, na Itália, o Centro Histórico de Roma, na Itália. A Acrópolis de Atenas, né? Olha esse templo grego da cidade de Atenas, que bonito. A Catedral de Notre Dame, na França. Então, por aí vai.
A história, né, o historiador, ele não trabalha sozinho. Ele precisa da ajuda de outras disciplinas, de outras ciências, para investigar essas fontes históricas, para aprimorar o seu trabalho. Então, a história ela tem várias aliadas. As aliadas mais próximas dela, a gente pode falar que é a antropologia e a arqueologia, que parecem que são a mesma coisa, mas não são. Então, olha lá, a antropologia é a ciência que pesquisa os povos antigos, os comportamentos, a cultura dos seres humanos de outras épocas. Então, o profissional que trabalha com antropologia é o antropólogo. A outra ciência que ajuda muito a disciplina de história é a arqueologia. A arqueologia estuda então o que? Os modos de vida das sociedades antigas, mas analisando o que? Os objetos materiais que foram deixados por essas pessoas, né? Os fósseis daquelas pessoas ou os objetos que eles usavam naquele dia a dia. Então, onde que a gente busca esses sinais, né, desses povos antigos? Nos sítios arqueológicos. Então, qualquer local que a gente encontra vestígios, sinais da ocupação humana, né, de culturas antigas ou até mais recentes, a gente chama esse lugar de sítio arqueológico. Então, olha só que legal essas imagens na nossa aula. Uma mostra os arqueólogos trabalhando num sítio arqueológico, né, desenterrando esqueletos de pessoas de uma época antiga. E na imagem de baixo a gente vê um sítio arqueológico lá na Turquia, né? Construções, pilares, paredes, ou seja, alguma habitação, alguma coisa nesse sentido de algum povo antigo. Outra disciplina bem comum, né, bem parceira da história, é a paleontologia, que as pessoas até costumam confundir com a arqueologia. A paleontologia é a ciência que procura pesquisar, buscar respostas através dos fósseis, dos esqueletos. Mas aqui no caso, a paleontologia procura respostas nos fósseis, nos esqueletos de seres vivos que não são humanos. Então, por exemplo, de dinossauros, de animais da época da megafauna ou de animais mais recentes, de plantas, né? Ou seja, de coisas vivas, mas que não são os seres humanos, tá? A paleontologia tá para explicar isso. Então eles buscam indícios, né, sinais de vida animal e vegetal nas rochas. Existem fósseis de plantas, plantas que ficaram fossilizadas, registradas ali nas rochas. Então, os sítios paleontológicos são essas áreas onde encontraram, né, fósseis preservados de seres vivos da antiguidade. Então, olha lá um paleontólogo, né, trabalhando na escavação de um animal gigante, de um dinossauro. Olha um fóssil de um dinossauro também encontrado, então, nessas escavações pelos paleontólogos. Outras disciplinas também não tão famosas assim, que a gente não fala muito, mas que são importantes no ensino da história, é a cronologia. O que é a cronologia, então? É o estudo da divisão do tempo. A gente não viu que a história é dividida em eras, em épocas históricas? Então existe a cronologia, a ciência que estuda essa divisão do tempo. Existe também a paleografia, que estuda a evolução da escrita. Então, olha só, né? Esse cara analisando a escrita egípcia, analisando a evolução que a escrita teve na história. A epigrafia é o estudo das inscrições feitas em materiais duráveis, como as pedras, os mármores. Então, existiram povos que faziam, que escreviam suas coisas nas pedras, que escreviam em ferros, né, e aí em mármore. A epigrafia, então, estuda as escritas que foram feitas nesses tipos de materiais, que é bem comum na antiguidade. Já a linguística é o estudo histórico que comparam as línguas de diversas épocas, de diferentes povos, para ver se elas eram parecidas ou não, se elas tiveram a mesma origem, e por aí vai.
A diplomática é o estudo dos documentos, né? Pegar um documento antigo, comparar ele, entender, ver que informação sai daquele documento escrito. Então é a diplomática. Outras disciplinas também são a heráldica, que a heráldica elas ocupam em estudar os brasões das famílias, os brasões dos reinos, dos governos, né? Então, por exemplo, no nosso slide tem a imagem de um brasão, que mostra o que? Um símbolo que representa uma época, uma família, um governo, um reinado e por aí vai. Já a numismática é o estudo das moedas, buscam entender um governo, uma época, através das moedas. As moedas trazem muitas informações, principalmente as moedas antigas, as moedas gregas, que vinha lá estampado o nome do imperador, do governante, né, romano também, as moedas romanas. E aí por isso a gente vai entendendo, vai compreendendo algumas características daquela época, através das moedas, dos dinheiros, né, hoje em dia das notas também. As notas trazem figuras históricas importantes estampadas nelas. Já a genealogia é o estudo das linhagens familiares, das árvores genealógicas, é entender que família casou com qual família, quem se misturou com quem, como que tal família surgiu. Tudo isso a gente estuda através então da árvore genealógica, da genealogia. Tem também a filatelia, que é o estudo dos selos. É colecionar os selos postais, né, aqueles selos que vão nas cartas, e entender a história dessas épocas através dos selos. E existe também a sigilografia, que é estudar os selos dos documentos oficiais, mas não são os selos iguais da filatelia, os selos impressos que você cola. É aqueles selos mais antigos que você pingava uma cera quente num envelope, aí você tinha um carimbo com o seu símbolo da sua família, do seu governo, aí você carimbava aquela cera e formava aquele selo, né, naquela carta antiga. Olha só essa imagem então nossa ali de um carimbo antigo e do selo de cera usado antigamente por alguns povos, algumas culturas. Tá? Hoje em dia é bem raro usar isso, mas é chique. Alguns casais, quando vão fazer um casamento, vão mandar um convite, às vezes eles usam esse selo aí porque é chique. A nobreza antigamente que usava esses selos de cera, né? Já hoje em dia a população usa os selos mais baratos, que é os selos de correspondência. Então, olha só. Com essa nossa aula, então, eu espero que vocês tenham relembrado ou entendido melhor o que é uma fonte histórica, as diferenças dos tipos de fontes históricas, as ciências que ajudam a história no seu estudo, na sua análise dessas fontes. Então, estou enviando também alguns exercícios sobre essa videoaula. Não se esqueçam, então, de assisti-las, de ler esse material com muita calma, responder as atividades que foram disponibilizadas no nosso grupo do Facebook e do WhatsApp e me enviar para correção, ok? Uma boa semana para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Aguardo vocês.